da assimilação. Pronto. Boa noite, pessoal. Mais um encontro nosso, né? O encontro de junho do Grau Ágape. Sejam todos muito bem-vindos. Nós aguardamos, né, ansiosos um pouco por esse encontro. E todo encontro é algo assim muito especial para nós, né? E a gente pode estar contando com pessoas que têm nos ajudado, que têm disponibilizado do seu tempo, né, dos seus estudos, do seu conhecimento, e com bastante generosidade. Tem compartilhado com a gente, tem trazido para o grupo esses conhecimentos, e isso nos ajuda muito. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, e eu vou passar para o Márcio daqui a pouquinho, ele dá os avisos, porque essa carga horária dos encontros, ela faz parte, né, da carga horária, do seu curso de habilitação, que você precisa, aqueles que já estão habilitados, aqueles que estão aqui que ainda não se habilitaram, mas que está correndo todo o processo, né, vai precisar dessa carga horária para juntar ao seu processo dessa capacitação. Então, é algo que a gente pede, né, com muito compromisso, com muita cautela. Tem gente que fala, mas é online, como que vai ser isso? Como que marca essa presença? Então, o Márcio, ele é responsável para todo mundo que entrou, registrar, pegar o nome ali. Ah, mas se a pessoa sai, se ela desliga, se ela fecha a câmera, se ela, né? E como que a gente faz esse controle, como que as nossas... Gente, é igual uma escola comum, né? Tem escola que forma profissionais e profissionais, né? Então, essa responsabilidade de participar do grupo, de ouvir com bastante atenção e cuidado, faz parte da sua formação, vai fazer parte daquilo que você vai usar mais tarde. Puxa, eu vi isso aí lá no encontro, eu ouvi o advogado falando, eu ouvi a psicóloga falando, eu ouvi um assistente social falando, eu ouvi colegas tirando essa e essa dúvida. Então, isso é muito importante. Então, a gente pede, às vezes você, né, fecha a sua câmera, você vai estar fazendo alguma coisa, várias vezes eu já fiz isso, né, a gente fica ouvindo a palestra, mas é muito importante parar um pouquinho e se concentrar. E hoje a gente tem algo tão importante, que é o Dr. Dante. O Dr. Dante, ele é advogado, ele é pai pelas vias da adoção, então ele tem uma experiência, ele tem autoridade para falar, porque ele viveu todo esse processo. Ele e a Eliodora, que também é psicóloga e também faz parte do Grau Ágape. O Dr. Dante também é diretor jurídico do nosso grupo, e ele se dispôs, gente, esse mês da adoção, mês de maio, por conta, né, da pandemia e tantas coisas, o Grau, ele não pôde, ficou muito limitado, né, da gente fazer uma semana da adoção presencial. E eu acredito que virtual foram tantas lives, que nós somos bombardeados nesse mês de maio, né, com tantas lives sobre adoção, e tanta coisa boa realmente aconteceu. E o Dr. Dante, ele foi, acho que foi o único que fez essa ação nos programas Momento Legal, que ele faz pela radiodifusora, ele dedicou, acho que foram 4 programas, não foi, Dr. Dante? Foi o mês todo. Foi o mês todo, mas assim, era toda segunda. 5 segunda-feiras. 5 segundas-feiras, isso. Então, nessas segundas, ele dedicou as 5 segundas-feiras para o tema adoção, tirando dúvidas e falando todo o processo. E quando a gente olha, né, para o processo da adoção,
são muitas questões que são levantadas. Pessoas que desistem porque falam, é muito burocrático, é complicado demais, eu não quero. Talvez esse processo seja feito para a pessoa que não quer desistir mesmo, entendeu? Mas, por um outro lado, ele também é feito para a pessoa ter a convicção e a certeza daquilo que quer. Ah, então eu quero, então eu vou até o final. Não é fácil? Coisas boas não são fáceis, não vêm fáceis mesmo. A gente precisa perseverar. E o doutor Dante, então, usando, né, todo o conhecimento que ele tem, toda a caminhada que ele tem no universo da adoção, ele pôde tá trazendo, né, essas questões para nós, pensando, e aqui também não é diferente, ele já conversou comigo, e falou, vamos fazer uma roda de conversa, onde as pessoas possam tirar dúvidas, fazerem perguntas, pode ser no chat, pode colocar ali se você quiser fazer ao vivo também, eu acho que o doutor Dante pode colocar como ele gostaria que fosse, se durante ele pudesse ser interrompido ou não, você guarda a tua pergunta para o final, e no final a gente faz aquela roda de bate-papo, né, doutor Dante? Aí você pode dar esse direcionamento aí para nós, mas então eu já não quero mais tomar esse tempo precioso, não. E quero deixar, assim, esse pedido, para que cada um tenha isso como... A gente, quando quer assistir uma aula e quer fazer bem feito um curso, a gente se entrega mesmo. A gente paga um preço, a gente faz com capricho, como diz os professores. Capricha aí, né? Vamos prestar atenção. Vamos fazer dessa caminhada nossa, nessa preparação, algo que vai valer a pena. Eu tenho certeza que vai valer a pena, né? Toda espera, ela tem um propósito, mas como nós já fizemos uma live aqui, né? É tempo de espera, tempo presente. Que esse tempo de espera também seja bem presente na nossa vida, seja bem consciente daquilo que nós queremos, daquilo que nós esperamos, tá bom? Passo, então, para o Márcio, para ele dar aí os avisos que ele necessita, depois eu já passo, então, para o doutor Dante, possa ser uma noite frutífera para todos nós, eu sei que com grandes aprendizagens. E eu agradeço cada um que está aqui, né? Temos Ana Paula, lá de Santa Rita do Sapucaí, uma alegria vê-la, né? E fiquem à vontade, perguntem mesmo, e os demais também. E é isso, Márcio. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? A gente vai todo início lembrar, né, o pessoal que está participando e necessitando do certificado para habilitação. Eu tenho aqui o Daniel e a Pamela, que têm participado de todas as reuniões. A Maria Isaura já me procurou esse mês passado. Eu faço o máximo de controle, até mesmo das pessoas que eu não conheço. Então, eu tenho a presença da Maria Isaura também. A Maria Helena entrou em contato comigo essa semana, que a Ana Maria também está precisando. Eu preciso que a Ana Maria Ana Maria e o esposo peguem o meu contato do WhatsApp com a Maria Helena, para me passar o nome completo de vocês. E quando as pessoas começarem a frequentar a reunião, que precise do certificado, entrar em contato com a gente, para a gente estar fazendo esse controle certinho, porque tem pessoas que entram com nome diferente. Eu vi aí que a Aline e o Rafael entraram com outro nome aí, Comida História, mas a Aline e o Rafael já estão habilitados, fazem parte do nosso Buscativa. Outra coisa também, casais habilitados que quiserem fazer parte do Buscativa, entre em contato com a gente para a gente estar adicionando vocês. No mais, vamos estar atentos aí nas palavras do Dr. Dante, temos muito que aprender nessa noite. Boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo Dante Severo, eu sou advogado, né? Faço o programa na Rádio Difusora, toda segunda-feira eu tenho um quadro chamado Momento Legal, e já estou no ar há 2 anos e meio na Rádio Difusora. Não trago só sobre coisas sobre adoções, e também trago
outros ramos do direito, civil, consumidor, trabalhista, mas esse mês de maio, devido ao Dia Nacional da Adoção e devido ao Dia das Mães também, eu praticamente fiz todos os quadros do Momento Legal durante a segunda-feira só sobre adoção. E foi bem interessante. E foi muito receptivo para quem acompanhou e ouviu, porque esclareceu algumas dúvidas, tá? Eu vou estar trazendo aqui um compilado para vocês, até mesmo não vou me estender muito, devido ao horário, devido a estar todo mundo cansado, mas vai ser muito gratificante passar isso para vocês e creio que eu vou estar sanando algumas dúvidas de quem está nos assistindo aqui nessa live, tá? Eu tenho de militância no direito, eu tenho 20 anos de formado, tá? Eu tenho algumas especializações, eu sou pós-graduado em Direito Civil e pós-graduado em Direito do Trabalho, e estou finalizando a minha pós-graduação em Direito Penal, tá? Eu milito na área da adoção há 9 anos, então eu comecei muito cru, porque eu já falei isso para a Leila, para o Márcio, para outras pessoas que eu tenho mais amizade aqui. Na faculdade, eles falam adoção e acabou, e já segue adiante. Não é uma matéria igual que se bata em cima. Simplesmente se fala da adoção, tá no Estatuto da Criança e Adolescente, quem tiver curiosidade vai lá e leia. E segue adiante. Quem quer participar de adoção tem que se especializar, procurar livros, né, doutrinadores e lives que tem espalhada por aí. Tivemos o ENAPA agora no feriado de Corpus Christi, né? E lá se fala praticamente só de adoção e outros assuntos ligados ao Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Mas eu queria falar para vocês o título mais importante que eu tenho, mais importante de tudo, é ser pai por adoção. Esse título derruba todos os demais que eu já tive. Porque não adiantava eu ser pós-graduado em A, B, C, se eu não tinha a coisa mais importante que eu tenho hoje, que é meu filho. Não teria um objetivo a minha vida, né? Chegaria num certo momento que você não anda a fase. Eu brinco às vezes que a vida é um videogame. Você casa, se você não tem casa, você mora de aluguel, mas sonha comprar uma casa. Comprar essa casa, agora você tem que mobiliar essa casa. A partir que você mobiliou, você olha para tua esposa e fala: e aí, cadê a prole para povoar essa casa? E aí que trava nessa fase, né? E aí você parte ou para uma fertilização in vitro ou para uma adoção. São os caminhos que você tem para aqueles que querem ser pai. Eu parti para a primeira, fertilização in vitro, e depois parti para a adoção, que eu sou muito feliz em relação à adoção. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, vocês podem ir perguntando, durante eu vou comentando, tá? Eu separei em cadastro, habilitação, Sistema Nacional de Adoção e alguns assuntos que eu vou dando umas pinceladas em vários campos interligados à adoção, tá? Quem quiser ir perguntando, fica bem à vontade. De que forma a gente vai fazer isso daí hoje? Primeira coisa, eu quero que vocês peguem papel e caneta, que eu vou passar uma receita para vocês que é bem simplesinha mesmo. Vamos lá, ingredientes que eu quero que vocês peguem. Quantidade infinita de amor. Esse é o maior ingrediente que você vai ter. Segundo ingrediente, como se fala aqui em Minas. Não sei se todos que estão assistindo são de Minas Gerais, porque tinha algumas pessoas do estado de São Paulo que nos assistiam. Um tantão de paciência. Tenham um tantão de paciência. E o terceiro também, super importante, é a fé. Isso daí vem para complementar tudo. Então, são os 3 ingredientes. Uma quantidade infinita de amor, um tantão de paciência e fé. Doutor, o que significa um tantão de paciência? Um mundo de paciência. É um tantão, igual aqui em Minas que a gente fala, tá?
Como fazer? Vamos lá. Primeira coisa, coloque uma quantidade infinita de amor. Aonde? No cadastro. É essa hora que você, o seu esposo, o companheiro e a companheira, ou companheiro, companheiro, ou companheira e companheira. Porque hoje a adoção pode ser realizada por casais homoafetivos, tá? Então, você coloca isso daí no seu cadastro. Solteiro também pode participar dessa receita? Pode. Ele pode participar. Quem é solteiro pode adotar. Ah, mas durante a minha habilitação eu me divorciei. Eu posso ainda continuar no processo de adoção? Pode, desde que futuramente vocês cheguem num acordo, né, de guarda e regularização de visita. Ok, pode continuar, tá? Existe limite de idade para adotar? Não, não existe. Não existe limite de idade. O que você tem que ter somente? Você tem que estar gozando das suas faculdades mentais, né? E preencher o que eu vou dizer mais adiante. Mas não tem limite de idade. Quem não pode, aí tá. Quem não pode adotar? Não pode adotar avós e irmãos. Esses são excluídos da lei. Por quê? Conforme a gente fala no direito de família, eles são parentes em linha retas, né? Então, eles são excluídos, eles não podem adotar, tá? Detalhe, daí na hora de fazer o meu cadastro lá, eu posso escolher criança e adolescente que pretenda adotar? Pode, você que vai fazer o seu perfil. Ah, eu quero de 0 a 1 ano. Eu quero de 0 a 18 anos. Eu quero que seja branco. Eu quero que seja negro. Eu quero que seja japonês. Eu quero que seja ruivo. Eu quero que pode ter deficiência? Pode, eu aceito deficiente. Né? Grau de deficiência? Pode. Isso daí vai determinar o seu perfil no seu cadastro. Então, é você que vai definir. A lei não define nada disso daí. Só que tem aí um grande detalhe, que a gente vai chegar na parte do ingrediente paciência. Se você restringir muito o teu cadastro, você vai começar a cair num filtro, você pode ser muito excluído na hora de ter uma criança ou adolescente para você adotar. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Na hora de fazer o cadastro. Doutor, aonde que eu faço o cadastro? Anota aí, você vai fazer um pré-cadastro, www.cnj.jus-s de sistema, N de nacional, A de adoção. É ali que você vai fazer seu pré-cadastro, tá? O que eu faço após isso? Lá vai gerar um número. Após você gerar esse número, você vai na vara da infância e da juventude da sua cidade. Você vai pegar e levar esse número lá. Olha, eu já fiz o pré-cadastro, gerou esse número de protocolo e eu quero adiantar o meu cadastro. Aqui em Ouro Fino, você vai procurar a Thelma. A Thelma que faz parte do nosso grupo. É das melhores pessoas da vara da infância e de juventude aqui de Ouro Fino. Procura a Thelma. Fala assim, Thelma, doutor Dante pediu para eu te procurar. Está aqui o meu pré-cadastro do CNJ. Tá? Procura a Thelma lá que ela vai te ajudar. Após isso daí, começa o seu processo de habilitação. Agora, o que você vai fazer na sua receita? Insira um tantinho de paciência. Por quê? Por qual motivo? Após você entregar todos os seus documentos, anota aí os documentos que você vai entregar. Certidão de casamento, certidão do cartório de reconhecimento de união estável. Caso você tenha, se você não somente tiver uma união de fato, não tem problema algum, tá? Se essa união estável sua não é reconhecida em cartório, não tem problema, a lei não te impede. RG, CPF, comprovante de renda, aí eu já vou me adiantar numa pergunta que me fizeram. Doutor, só rico pode adotar? Não, adotar qualquer um pode adotar. Não sendo avô e irmãos,
Riqueza não significa nada na adoção. Não tem grau de econômico na adoção. Então, pede o comprovante de renda para demonstrar que você trabalha, aquela coisa toda, mas não necessita de você ser rico, nada disso, tá? Atestados mentais, que é atestados psicológicos, né? Certidões negativas de antecedentes criminais, isso é muito importante, tá? E mais certidões que o juízo da vara da infância te pedir. Tem comarcas que eles restringem a isso, tem outras comarcas que eles pedem mais, tá? E aí que vem, após isso daí, eles passam para o membro do Ministério Público, que é quem vai ver isso daí, é o promotor de justiça, é ele que vai dar a cota dele é o despacho. Às vezes faltou algum documento, ele pede ali, ou se não, ele segue adiante e aí inicia o estudo psicossocial. Aí que entra um tantão de paciência. Por quê? Tem gente que fala, nossa, doutora, minha habilitação até agora não passa, não adianta, não vai adiante. Infelizmente, tem algumas comarcas no Brasil que o assistente social se aposentou e o fórum, o Estado, não abriu concurso público para contratar esse assistente social. E aí o fórum fica sem assistente social. Então, da onde que o fórum vai se amparar? No assistente social da prefeitura ou um assistente social perito, particular, que o próprio Estado contrata. Só que esse assistente social da prefeitura e esse assistente social perito, ele não tem só sua adoção. Ele tem milhões de outros casos para ver, como idosos, crianças que estão sendo maltratadas em conselhos que o conselho tutelar está avisando que a prefeitura tem que ir, gente de rua, né? Então, esse assistente social da prefeitura ele vai estar imbuído de todas essas funções. E o perito também, né? Então, aí que dá aquela travada na sua habilitação, tá? Mas, tudo ocorrendo bem, segue-se adiante. Ele vai até a sua casa, você vai tirar, olha, eu vou te falar o seguinte, você pode tirar pelo site, se você tiver em Minas, www.tjlg.jus.br. De cabeça, assim, eu não sei te dizer aonde que está no Tribunal de Justiça de Minas, mas tem lá serviços, clica, que ele começa a te dar isso daí. Se você está no estado de São Paulo, www.tjsp.jus.br. Você vai entrar em serviços, lá dá para você tirar essa certidão do distribuidor civil, tá? Então, é bem facinho, é bem didático para você saber isso daí, até mesmo para você não ir no fórum, ainda mais devido ao momento que nós estamos passando. Vamos lá. Então, falando sobre o assistente social. Ele vai, as perguntas que as pessoas fazem, ele vai até a minha casa? Vai. É muito provável que ele vá até a tua casa. Para conhecer onde você mora, se você faz parte de famílias padrões, conforme a sociedade, né? Se a sua casa é limpa, se é um lugar apto a se morar, né? Então, ele vai até a sua casa. A psicóloga vai até a minha casa? Muito difícil. Muito provável que ela marque um horário para você ir até o fórum e lá ela vai fazer uma entrevista com você. Perguntas. O assistente social faz algumas perguntas até mesmo íntimas para você. De que forma? Por que você não teve filho de formas naturais? Isso daí foi feito essa pergunta para mim, né? Ele tem que relatar tudo isso daí. Ah, mas se eu tiver algum problema de não ter filho, isso daí me proíbe de adotar? Não, não te dá problema algum. Mas já avisando para não ficar constrangido, que ele faz algumas perguntas íntimas. A psicóloga também faz, tá? É normal da psicóloga fazer essas perguntas íntimas. Após isso daí, ele faz um laudo, né, psicossocial e devolve para o fórum. O juízo da infância e juventude entrega
pro promotor de justiça, lá ele dá a cota dele, se ele estiver satisfeito do que aquilo que ele leu, ele dá a cota dele, devolve para o juiz da vara da infância e juventude e ele vai deferir a sua habilitação. Pergunta, e se ele não definir a minha habilitação? Doutor, eu me perdi na hora da entrevista. Eu falei aquilo que não era para falar. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai ter 10 dias corridos. 10 dias corridos para recorrer. Tá? 10 dias corridos. Por que não úteis? Porque o artigo 214 do Código de Processo Civil ele não absorveu os prazos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, os prazos do Estatuto da Criança e Adolescente são ainda contados em dias corridos, não úteis. Grava isso que é importante. Infelizmente, tem muito profissional que perde prazo por achar que o ECA é contado em prazos úteis, que não é corridos, tá? Aí é deferido, vamos para o lado positivo da coisa, é deferido e você está habilitado a adotar. E agora o que ocorre? Você vai para o Sistema Nacional de Adoção. Você é incluído nesse sistema, tá? Alguém tem perguntas? Porque eu já vou partir para o Sistema Nacional de Adoção. Vou prosseguir então. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Pode perguntar. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu fui até um abrigo e aí eu vi uma criança e eu, assim, no meio de tantas, eu olhei e, tipo, me apaixonei por essa criança. Eu não estou inscrita ainda. Eu tenho muita vontade, não estou inscrita ainda, mas eu tenho muita vontade de adotar. Tá. Se eu entrar, fazer o cadastro, né, fizer tudo que eu tenho que fazer para adotar uma criança específica, é possível? Olha, é Cleide, né, que está perguntando. Eu estou vendo aqui a Cleide que está perguntando, é isso? Isso, a Cleide. Tá, Cleide. Se é possível? Não, porque tem uma fila para isso daí. Outra coisa, será que essa criança é apta à adoção? Eu vou começar a adentrar em relação a crianças albergadas em casa, perdão, não vou usar a palavra albergada porque a gente confunde com outra coisa, com crianças abrigadas, esse é o nome correto, em casas lares, daqui um pouquinho, tá? Eu já vou entrar nisso daí, que infelizmente quem está na adoção confunde algumas coisas. Acham que todas as crianças que são abrigadas estão aptas à adoção. Nem todas. E digo mais, uma maioria não está apta à adoção. A Leila, que está aqui me olhando, ela sabe disso. A Leila já participou de presidência de casalares, sabe disso. Mas vou chegar lá. Eu vou chegar lá, Cleide, pode passar. Eu só quero passar duas coisinhas antes, para a gente encerrar cadastro. De quanto tempo eu tenho que renovar o cadastro? Porque às vezes você pode cair numa fila e ficar no Sistema Nacional de Adoção e a coisa não dá. Você tem que renovar esse cadastro a cada 2 anos, tá? Isso daí é muito importante. Outra pergunta que me fizeram. Já adotei. A minha antiga habilitação poderá servir para o futuro? Não. Você vai ter que renovar. Sempre que você partir para a adoção, você vai ter que fazer um novo cadastro. Tá? Se você for adotar 5 vezes, você vai ter que fazer 5 cadastros. Tá? Então, aquele cadastro antigo, infelizmente, não vai ter, para uma futura adoção, não vai servir. Você tem que fazer um novo cadastro. Chegamos no Sistema Nacional de Adoção. E aí? Doutor Dante, teve uma pessoa que me fez uma pergunta, até foi no Instagram do grupo, perguntando se aqui na comarca de Ouro Fino, por conta da pandemia, esse tempo do cadastro, ele foi prorrogado. Aqui não, né? Porque aqui, pelo que eu sei, está tudo transcorrendo normalmente.
né? Aí que tá. Aí eu vou falar o que eu entendo. Se nós estamos falando de prazo e houve suspensões de prazo, né, eu entendo que esse cadastro também teve seu prazo suspenso. Se eu não me engano, de março de 2020 até outubro de 2020, os prazos processuais em Minas Gerais ficaram suspensos. De São Paulo foi maior ainda. No estado de São Paulo foi maior ainda. E agora, de janeiro a, a maio, se eu não me engano, estavam suspensos também. Então tem que ver isso aí direitinho. Devido à pandemia, o que aconteceu em Minas? Minas chegamos num momento que dava para continuar. De repente, para tudo. De repente continua, para. Então os prazos começaram a se quebrar muito, ele não ficou constante. São Paulo ficou constante. São Paulo ficou quase 100 dias com os prazos processuais suspensos. Eu entendo que o teu cadastro também entra dentro dessa suspensão processual, tá? É o que eu entendo. Ô Dante, normalmente o fórum vai entrar em contato quando estiver próximo de renovar, mas devido à situação que a gente sabe que tem muito fórum, que tem falta de mão de obra e tem acúmulo de serviço, todos os habilitados têm acesso pelo SNA com o número do processo, o CPF, e lá tem o prazo. Então, se tiver próximo de vencer, faz aí o Dante vai falar o nome lá, mas vai no fórum e leva um papel lá solicitando como está o cadastro, que eles vão ou já renovar ou te dar uma resposta, um retorno de como que está, né? Assim, não estou conseguindo no CNJ. Dá um pulinho na vara da infância e da juventude e conversa com o servidor público que lá vai te atender. Os fóruns começaram a atender, tá? Já começaram a atender. Quem está em Monte Sião, até maio não estavam atendendo, tá? Eu fui levar um processo na vara da família lá, eu tive que entregar para um... Veio um funcionário lá, um estagiário, recebeu, mas eles não deixaram eu adentrar no cartório. Então tá meio bagunçado. E tem outro detalhe. Boa parte dos processos hoje são digitais, tá? Dá para você seguir pelo número de processo. Tá tudo se tornando digital. Tanto que, em Minas, agora começaram a digitalizar os processos penais, os processos criminais. Já vara da infância, juizado especial e processos cíveis, tá tudo digital. Então dá para você acompanhar por ali, tá? Então, é uma coisa que dá para ser feita. Estou incluso no Sistema Nacional de Adoção. E aí, o que eu faço? Aí que eu falo. É a hora de você despejar aquele tantão de paciência. Essa é a hora de você despejar o tantão de paciência. Por quê? Porque o que você faz? Daí me perguntaram o seguinte. Sento e espero. A Leila já vai falar, nossa, doutor Dante, você é corajoso as coisas que você fala, hein? Liga o microfone, Leila, não é verdade? Fala aquilo que você me falou, Leila. Não, é verdade. Ele lá no rádio falando umas coisas, eu falei, nossa, Deus do céu, ainda prende esse homem, ainda bem que ele é advogado e tira ele. Mas realmente é umas coisas assim, né, Dante, que a gente sabe como que é, né? Então a gente precisa tomar certos cuidados, mas não tornar público também, né, doutor Dante? Então vamos lá. O que eu faço? Estou no Sistema Nacional de Adoção, entro numa fila. Essa fila é nacional, estadual e municipal, tá? São 3 fases dessa fila. Ok. Sento na minha casa e espero. Aí vai de você, tá? Segunda coisa, a Leila me falou, eu dou nome aqui, eu não escondo o nome, não. A Leila falou, Dante, quem quer casar tem que sair para namorar. Se você ficar em casa, você não vai casar. Como é que faz, não é? Eu penso isso, falo muito isso mesmo, gente. Quem quer namorar, se ficar dentro de casa, não vai encontrar, tem que ir para a rua, tem que... Então, eu defendo esse posicionamento de o abrigo, eles existem.
Os abrigos estão aí, as crianças estão lá dentro. Isso que o doutor Dante falou é uma verdade. A maioria das crianças que estão no abrigo, elas não têm o poder familiar destituído, né? Então, tem que tomar muito esse cuidado, porque, de repente, eu vou lá, como alguém aqui, né, fez essa pergunta, mas eu estava indo lá no abrigo e, especificamente, eu me apaixonei por uma criança. Então, cuidado, também não é por aí. Eu não vou num abrigo focada numa criança, porque eu quero, porque pode ser que não seja, por conta de várias outras coisas que o doutor Dante vai dizer aí, não é, doutor Dante? Por exemplo, eu entrei numa fila, e essa fila, ela vai respeitar, né, as pessoas que estão lá. Pode ser que você, por exemplo, o Márcio está na fila, eu também entrei, o Márcio entrou primeiro que eu, certo? Só que o Márcio aceita no perfil dele, tem criança, ele quer adotar até os 8 anos, né? Só que eu adoto um até de 15. Provavelmente eu vou passar na frente do Márcio, mas não porque eu estou furando a fila, porque aquela pessoa, aquele adolescente que eu vou adotar, não é do perfil do Márcio, né? Então, agora, o que facilita para a minha vida é eu conhecer os abrigos, é eu estar lá dentro dos abrigos, a autoridade vai falar disso. Isso é importante. Então, vamos lá. O seguinte, tem uma sequência, que eu vou até ler, tá? Porque ela é extensa, que fala assim, qual a sequência da preferência dos pretendentes para a convocação? Então vamos lá. Brasileiro tem preferência sobre estrangeiros e brasileiros residentes no Brasil têm preferência sobre brasileiros residentes no exterior. O pedido, daí letra B, o pedido de adoção tem preferência sobre qualquer pleito de outra forma de colocação de família substituta. Tá? Calma aí, Daniel, que eu já te respondo, senão eu vou perder o fio da meada aqui. O Márcio passa para mim essa pergunta. Pretendentes à adoção casados ou conviventes em união estável, companheiro e companheira, né? Tem preferência sobre os pretendentes solteiros. Olha como que já começa a modificar a fila. Já começa a dar outra forma. Pretendentes estéreis têm preferência sobre candidatos férteis. Isso daí o assistente social te pergunta lá no cadastro, na hora que ele vai fazer um estudo psicossocial. Pretendentes sem filhos têm preferência sobre quem já tem filhos. E quando todos os pretendentes já tiveram filhos, terá preferência o de menor prole, porque você coloca lá se você tem filho ou não. Os pretendentes mais novos têm preferência sobre os pretendentes mais velhos. Casais com menos idades têm preferência sobre casais de mais idades. O casamento ou união estável mais antigo tem preferência sobre os mais recentes. Em igualdade de condições, tem preferência o pretendente que primeiro tiver sido cadastrado. O que a Leila passou em relação ao seguinte, vamos lá. Eu coloco no meu cadastro que eu quero adotar um menino de 0 a 1 ano. Daí vem o Márcio e a Keila, colocam no cadastro dele o seguinte, eles adotam um menino ou menina de 0 a 5 anos, de 0 a 15 anos. O que ocorre? A probabilidade deles adotarem primeiro que eu é muito maior. Por quê? Eles abriram o cadastro deles demais. E eu restringi o meu cadastro. Então, na hora da fila que aparecer uma criança de 5 anos, mesmo que o Dante seja o próximo, eles vão olhar e falar assim, mas o Dante quer de 0 a 1 ano, e é menino. E eu tenho uma menina de 5 anos, eu tenho uma menina de 5 anos. O que eles fazem? Eu não saio da minha posição, mas eles me pulam. E logo em seguida vem o Márcio e a Keila. E eles olham o cadastro do Márcio e da Keila e falam, olha, essa criança cabe aqui. E a vara da infância e juventude
entre em contato com o Márcio e a Keila através de telefone ou e-mail. Eles vão se dirigir até a vara da infância e da juventude e lá vão fazer uma nova entrevista com um assistente social e psicóloga. Vão fazer uma nova entrevista a eles, tá? E falam que tem uma criança assim assado. Uma pergunta que me fizeram: é possível o pretendente não se interessar em adotar a criança ou adolescente indicado? O pretendente é obrigado a aceitar a primeira criança que for indicada? Não. Você pode falar: olha, não é isso. O que vai acontecer? Eu saio fora da fila? Não. Só te prejudica se você, a todo momento que te passa uma criança, falar: não quero. Não quero. Beleza? Eu falo: gente, aí você não está a fim de adotar, porque você está querendo adotar quem? Né? Aí sim você pode te passar. Mas uma primeira vez, você pode querer negar. Já me adiantando, no meu processo de convivência com aquela criança. Nós temos uma criança que cabe no seu perfil, você já pode começar a ter convivência com ela. E por compatibilidade de gêneros ou por outro motivo, a não querer adotar aquela criança. Ou você tem a guarda provisória daquela criança e fala: olha, gente, eu não quero adotar. Isso daí pode te causar algum problema? Não. O que saiu e estava até no grupo nesse tempo? O ano passado, em São Paulo, um casal adotou uma criança. E num certo tempo eles quiseram devolver essa criança, já adotado, com sentença homologada transitada em julgado. A coisa se torna imutável, né? E aí eles quiseram devolver essa criança. E o que o tribunal decidiu? Aquela criança já tinha sido rejeitada pela família biológica uma primeira vez. E essa família adotiva, rejeitando ela para a segunda, estava causando maior abalo psicológico nela, né? Então, o Tribunal de Justiça condenou esses pais numa quantia referente a danos morais, tá? É um caso que vazou não, foi para a imprensa, no meio jurídico saiu isso daí, porque não tinha ocorrido ainda uma sentença condenando em danos morais. Tá? Outra pergunta: enquanto se espera chamar pelo cadastro, pode-se visitar a instituição de acolhimento? Aí a gente cai naquilo que vocês estão perguntando. Então, vamos lá. Eu quero ser bem cristalino para vocês. É o seguinte: em regra, não. Por quê? Se você chegar numa instituição, numa casa-lar, e falar assim: olha, eu já estou no Sistema Nacional de Adoção e vi uma criança aqui para adotar. Gente, eles vão fechar a porta na cara de vocês. Eles não vão nem receber vocês. Só que vão como voluntários. Criem uma confiança entre o casal e a casa-lar. Outra coisa, tomem cuidado, isso eu digo para vocês, tomem muito cuidado com a criança que você começa a pegar amor, igual perguntou a Cleide. Porque às vezes ela não está apta à adoção. Às vezes, naquele momento, o Estado deixou aquela criança na casa lá para a família biológica dela seja restituída, seja regenerada, é a palavra certa, seja regenerada e volte aos padrões morais de família e éticos. Então, aquela criança não é destituída. Por isso que às vezes eles falam: não vão numa instituição, porque às vezes você começa a criar uma falsa expectativa numa criança que você não tem noção. No início que eu fui numa casa-lar, isso aí há 9 anos atrás, há 10 anos atrás, vi uma criança e falei: pô, esse menino é bacana para adotar. Gente, era filho do pai social da casa-lar. E eu, muito inocente, não sabia nada de adoção, sabe? Cheguei e falei: essa aqui veio para adotar. A mãe dele falou: como você vai adotar? É meu filho. Então, é isso que às vezes eu deixo. Tomem cuidado, mas se você não frequentar e não for atrás, você vai ficar
na sua casa, sentado, esperando. Uma hora a vara da infância vai te ligar. Quanto tempo? Não sabemos. Não tem como prever, né? Não tem como prever quanto tempo isso daí vai acontecer. Pode ser muito rápido ou pode ser muito demorado. Outro detalhe. Por que a conta não bate? Isso daí foi um tema, acho que 2019. Eu acho que até essa camisa abóbora, laranja, que o Márcio e aqueles estão de adoção, ia ser o nosso tema. Por que a conta não bate? Nós temos um Sistema Nacional de Adoção com diversos candidatos e temos o Sistema Nacional da Criança Acolhida. E aí, o que ocorre? Boa parte, eu digo, boa parte, vamos dizer 90% das crianças acolhidas não tem destituição do poder familiar. Então, elas não são aptas à adoção. Tá? Ok. Como que elas vão entrar num Sistema Nacional de Criança Acolhida se elas não são aptas à adoção? Elas não estão indo para adoção. Por qual motivo? O Estado, ele quer resolver o problema dele. O Conselho Tutelar fala assim, Estado, essa criança está sofrendo um problema sério na família dela. O que vamos fazer? O Estado fala assim, ótimo, levamos ela para casa lar e vamos ver se a família se regenera aos bons padrões e costumes. Ok. A família não se regenera. Continua uma bagunça, fazendo tudo de errado. E aí ele fala, e aí, Estado? Ah, como que ela tá lá? Ah, tá bem. Tem diversas refeições, vai para a escola bonitinho, aquela coisa toda. E ninguém toma atitude. Se não é os assistentes sociais dos abrigos cutucar o judiciário e falar, esse aqui, olha, já não vai dar mais certo. Ele já tá, a família bagunçada, tá com relatório e ofícios aqui, olha, ó, vamos, começa a cutucar o Ministério Público para fazer a destruição do poder familiar, porque senão não faz. Fica lá. E aí completa a maioridade, simplesmente são ou eles saem por vontade própria, ou as casas lares que eu conheço estão criando repúblicas para não deixar esse abrigado sem pai, nem beira, nem eira, após completar 18 anos, chegar à maioridade, né? Então ocorre muito disso. Por isso que essa conta não bate, né? Alguns juízes, que eles veem que aquele casal está querendo adotar, ele dá a guarda provisória. O que ele faz? Ele tira a guarda da casa lar e passa para esse casal. E é esse casal, através do defensor público ou de um advogado constituído, que vai ter que cutucar o judiciário e falar, judiciário, eu quero adotar, mas eu quero que você combine o meu pedido com a destituição do poder familiar. Porque senão minha adoção vai ser indeferida. Porque uma criança que não tem a destituição do poder familiar não pode ser adotada. Os pais biológicos estão lá. Naquele momento que ela vai para o abrigo, se suspende o poder familiar, né? Se suspende o comando dos pais em cima daquela criança, mas não se extingue. Sem se extinguir, ela não pode ser adotada. E aí que trava a rondana do sistema, né? E aí vai de quem? Os pais que gostaram daquela criança, que viram ela nas casas lares, que conseguiram a guarda dela, provocar o judiciário e destruir o poder familiar. Por isso que muitas vezes a adoção também demora. Aí você tem que colocar mais um pouco de paciência. Por quê? Você tem que fazer o trabalho que não era seu. Porque você pega uma criança que não é apta à adoção, você vai ter que procurar a família biológica, você vai ter que intimar essa família biológica para falar, olha, quero destruir o poder familiar, né? E muitas das vezes você pega famílias que estão foragidas, que estão longe daquela comarca, daí você tem que começar a citar, primeiro pessoalmente, depois, se você achar ou suspeitar que ela está em um lugar,
Vai lá de novo, oficial de justiça, boa parte dos lugares, em outras comarcas, é através de carta precatória, e aí se torna uma coisa burocrática. Além disso, após citar, ela tem o prazo para contestar a sua destituição, se marca a audiência, então por isso que se torna um pouco moroso, tem diversos passos, e tem que ser feito esses passos, porque senão futuramente, se não é feito, ela pode entrar com uma ação rescisória e anular tudo aquilo que você fez. Então tem que tomar muito cuidado nisso na hora desse processo. Ter a paciência e fazer fase por fase, para você ter uma coisa sólida, para você ter uma sentença da adoção transitada e julgada, para não ter problema. Então isso é muito importante, tá? É muito importante, porque qualquer coisinha eles podem lá adiante quebrar isso daí, em relação a esse dispositivo chamado ação rescisória, tá? Ok, foi destinado uma criança para mim, de que forma é feito o desmamamento da casa-lar? É uma coisa gradual. Essa criança pode já estar muito tempo naquela casa-lar. Então é feita uma coisa gradual. Você começa a levar de final de semana, você começa a ter contato no, nos feriados, né? E aí começa a ter contatos com mais frequência com aquela criança ou adolescente. Quem é que define isso? O juiz da vara da infância e da juventude. É ele que define como que vai ser seu estágio de convivência. A última que eu deixei, a penúltima que eu deixei aqui, a pergunta que também me mandaram. O pretendente que desiste da adoção e devolve a criança durante o estágio de convivência sofre alguma punição de ordem legal? Eu já respondi isso daí, não sofre, tá? Ele pode, não bateu, não deu certo, não deu a liga, que a gente fala popularmente. Criança de 12 anos, ela pode pedir para não ser adotada por aquele casal, tá? Isso daí tá na lei, tá no Estatuto da Criança e Adolescente. Ele pode escolher, não, isso daí eu não quero. E vai ouvir ele primeiro, não vai ouvir vocês, tá? Ele pode fazer isso. E aí, para a gente finalizar, chegou o grande dia. A vara da infância entra em contato com você e fala: ó, temos uma criança no seu perfil. Você aceita? Você vai até lá, passa todo o estágio de convivência, começa a ingressar com esse processo todo que eu falei anteriormente, e aí você acrescenta um dos ingredientes mais importantes dessa receita, que é o infinito amor para o resto da vida daquele adotado. É isso, pessoal. Isso são algumas pinceladas em processo, em cadastro, habilitação, cadastro e o processo de adoção e destituição do poder familiar. Podia ficar falando 3 horas aqui, tem muito assunto, tem muitas dúvidas, tá? Mas eu sei que a gente combinou sempre fazer palestras de 60 minutos e eu vou abrir para perguntas agora. Quem tiver perguntas, por favor, faça. Ô Dante, vamos começar com as duas que estão no chat. Depois, se mais alguém quiser deixar pergunta no chat ou se inscrever para fazer a pergunta também pessoalmente, pode se inscrever lá no chat. O Daniel perguntou se souber de uma criança que está em um abrigo, mas não está em adoção, mas os pais não têm interesse na criança, posso entrar com alguma ação para destituir o poder familiar dessa criança? Olha, quem pode destruir o poder familiar dessa criança é o Ministério Público e parentes, tá? E guardiões. Você precisava ter a guarda primeiro. Porque senão você não vai ter legitimidade na ação para fazer isso. Você vai ter que ter a guarda primeiro. Você tendo a guarda, você consegue entrar com o pedido de destituição do poder familiar. É interessante nessa pergunta aí, até o assunto que a gente estava conversando aí sobre a visita no abrigo, né? O início já é assim, ó, se eu sei de uma criança no abrigo, para saber tem que estar visitando. Então, o voluntariado, e isso eu falo até porque aprendi através do grupo com o Dante,
A porta aberta do abrigo vai ter se não chegar da forma que o Dante falou. Você chegar lá falando assim, eu sou habilitado, quero adotar. Fechou a porta. Vim para ajudar, você sabe que está precisando de doação, você leva, você sabe que vai ter um evento lá, você vai participar com as crianças. E outra coisa, a gente, enquanto habilitado e que ainda não está com a criança, com nada, não tem coisa, não tem mais amor do que você fazer amizade lá. Nas primeiras visitas que a gente ia, eu e a Keila sempre conversa. As crianças menores, eles são inocentes, então eles se aproximam, eles abraçam, eles querem brincar, ver pessoa diferente, eles estão naquela convivência ali do abrigo, do internato, eles querem brincar, mas os adolescentes se afastam, eles já têm aquela rejeição, o casal tá vindo aqui para adotar. E depois que você fica frequente, que eles veem que não é, a gente, lógico, que quer adotar, que quer os nossos filhos, mas nós estamos lá no abrigo para auxiliar e para estar em contato com eles. Os adolescentes fazem amizade com a gente também. A gente já conhece adolescentes que fizeram 18 anos, que saíram do abrigo, alguns estão na casa que a instituição atende, outros já estão tocando a vida, a gente tem amizade, tem conversa pelo WhatsApp, tem orientação que muitas das vezes eles pedem para a gente. Então, eu sei que tem casais que vão ter dificuldade em ter essa separação afetiva e psicológica, mas é possível. É possível. Então, essa visita ajuda bastante também. Só um detalhe no que o Márcio falou, as crianças chegam porque elas são carentes, tá? Porque os pais sociais ou os monitores têm muitas crianças para dar atenção, não dá para dar atenção para todos, então elas são carentes. E os adolescentes se afastam, guardem isso, os adolescentes se afastam porque eles têm, infelizmente, eles sabem que não são eles que vão ser adotados, e sim as crianças. Então eles não criam falsas expectativas para ele. E quando você se torna um amigo deles, somente a figura homem, ou se é uma adolescente mulher, a mulher se torna, eles começam a ter vocês como referência. Isso é muito importante, viu? Guardem isso. Daí a próxima pergunta, Dante, do Daniel, também quando você está falando sobre as preferências da questão da escolha do casal, o Daniel perguntou quem executa essas preferências e já para você também discorrer aí, no que você leu, se você leu eu não me atentei, tem uma questão também, que procura primeiro no município, depois nas cidades vizinhas, não tem, tá em lei isso aí ou não? Eu entendo que seja dessa forma também. Isso que eu passei para vocês em questão desse modo, que é brasileiro, ele é primeiro que estrangeiro, isso daí são umas definições que as comarcas fazem, tá? As comarcas pegam e fazem para, não vou dizer peneirar, mas para dar preferência para algumas, tá? Isso daí eu pesquisei que as comarcas fazem isso. E qual era o outro complemento que você falou, Márcio? A questão que na sequência da preferência, o juiz busca primeiro o casal dentro do próprio município, depois no entorno, né, para tentar não levar a criança para longe daquilo que ele está acostumado. Depende. Por que depende? Eu vou te falar um caso que eu fiquei sabendo aqui no nosso município. O juiz vai abrir na adoção para outras comarcas, porque os pais biológicos dessa criança são traficantes e são bem perigosos. Então os pais querem abrir para outras comarcas essa adoção e não vai abrir para a comarca de Ouro Fino essa criança, tá? Então depende. Aí, na sequência, a oportunidade de estar com a Ana Paula, ela quer fazer algumas considerações. Vou falar aqui um pouquinho, né, do lado da instituição, né, dos serviços de acolhimento. Eu hoje estou como assistente social da equipe técnica, né, da instituição de Santa Rita. Muito boa a sua fala, Dante. Eu até interessei, né, estar aqui com vocês hoje, porque é muito importante nós, da equipe técnica, eu, psicóloga, né, que nós estamos mais na linha de frente ali, conhecer bem desse processo de adoção.
né? Porque nós estamos ali diretamente, principalmente com os nossos adolescentes ali, né, que já está naquela fase de adoção tardia, nessa expectativa e nessa esperança, né, de uma família. E quando o Dante fala que os adolescentes, eles já sabem que as chances deles são poucas, mas eu vejo, assim, cotidianamente, eles sempre realimentar essa esperança. A gente conversa, fala das reais possibilidades, das chances remotas, das necessidades de começar a trabalhar o desligamento deles futuro, a vida independente, mas volta, né, eles sempre voltam, mas eu queria muito uma família. Então, o que a gente vê é que eles nunca perdem também essa esperança, né, de ter uma família. E a gente já teve casos, agora recentemente, de adoção de uma adolescente de 16 anos. Isso também, né, deu uma injeção de ânimo nos demais acolhidos, né? Nós temos na nossa instituição adolescentes aguardando, e muitas vezes, assim, é traumático porque foram grupos de irmãos, né? Grupos extensos de irmãos que entraram na instituição e ainda, infelizmente, né, tiveram que ser desmembrados e vão ficando, né? Agora nós estamos atualmente com um adolescente do grupo de 6 irmãos. Então, para ele, né, trabalhar tudo isso, por que eu fiquei, né, foi prometido que eu não iria ficar. Então, é um trabalho intenso ainda, principalmente da parte da psicologia, né? E em relação a essas instituições de acolhimento, serviços de acolhimento, ele passou por todo um reordenamento recentemente, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, onde as instituições do Brasil inteiro tiveram que adequar, fazer o seu reordenamento, e algumas questões foram aprimoradas e atualizadas, né? Bem como hoje o termo abrigo, ele sim, ainda é utilizado, mas ele não é mais correto. Então, dentro do reordenamento, a gente não utiliza mais o termo abrigo. E sim, é um serviço de acolhimento, né? É uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes, e até os termos, o advogado vive falando, gente, não é mais termo de abrigamento, nem termo de desabrigamento, é termo de acolhimento e de desligamento, né? De institucionalização ou de desinstitucionalização também. Então, assim, os serviços de acolhimento passam por alguns reordenamentos também muito importantes. Teve um último, que agora os municípios tinham que cumprir até 2017, foi sendo prorrogado, justamente para qualificar o serviço, porque infelizmente ainda a gente vê muitos históricos, né, de instituições de acolhimento que não tem ainda esse perfil profissional que precisa, né. E aí outra coisa, Dani, que você colocou, que para mim foi novidade, eu entendia que para adoção, tios também não poderiam adotar, e você coloca que é somente avós e irmãos, né, porque a gente tem casos na instituição de tios e tias que estão com as crianças e ficam com guarda provisórias. Nem sei se eles têm essa informação que eles poderiam regularizar e adotar mesmo, né? Porque nós temos casos de tios que já está há 5, 6 anos com crianças, né? Mas nesse caso, Ana Paula, não é família extensiva? Porque, família extensa. Quando você tira a criança daquela família e passa para o juiz da vara da infância e da juventude, primeiro ele procura a família, antes de enviar para a casa lar. Não, nesse caso foi enviado para a instituição, e a instituição, no trabalho de busca de familiares extenso, colocou, nem assim, na época a gente não estava na equipe técnica, mas a gente vê nos registros que esses adolescentes foram, porque o primeiro trabalho que a gente faz quando entra na instituição é tentar ter essa reintegração familiar. Então, é o primeiro trabalho, né? Somente se a família biológica realmente não manifestar interesse, e por si só, infelizmente, tem alguns casos que a própria família abre mão do processo, né? Mas se ela manifesta o desejo, e aí tem que fazer todo o trabalho de reintegração familiar, né? Aí cabe também essas equipes, quando vocês falam da questão da demora, envolve muitas coisas essa demora. Acho que nós já tivemos uma formação aqui mesmo, né, onde falou muito que as equipes das instituições é muito importante nesse processo também. Olha, faz o trabalho de reintegração familiar dentro do tempo, a gente procura ser, até eu escrevi aqui,
cobrar celeridade, fazer o trabalho, né, de celeridade, no processo célere, dentro do processo, não pulando etapas, fazendo todo o processo, mas assim, aquela questão de 1 ano e meio, criança e adolescente não deve ficar numa instituição mais do que 1 ano e meio. A gente vê que esses prazos sempre se perdem, e muitas vezes, às vezes, se perde começando pela instituição, que né, fica na morosidade para fazer um trabalho, e aí está vendo que a família biológica não está manifestando, não está aderindo ao trabalho. Então, tem que ser, né, tem que garantir esse direito para as famílias, mas também tem que garantir, né, o melhor interesse para a criança e para o adolescente. Recentemente, eu ainda não aprofundei, eu não vi ainda, mas saiu alguma coisa, né, o presidente vetou alguma coisa nesse sentido das famílias biológicas ficar tendo muito prazo. E nesse prazo que as famílias, nós estamos hoje com um grupo de irmãos que foi dando chance para a genitora, e as crianças estão há 5 anos na instituição, sem estar apta para adoção, né? Já entrando os adolescentes aí nessa, né, adoção tardia. Então, o papel das equipes das instituições também é muito importante. Uma parceria com o judiciário, com as equipes do judiciário, é fundamental, né, é essencial no trabalho também. E aí, quando fala da questão dos contatos, do acesso aos abrigos, às instituições, é algo assim que eu vejo que os casais que estão, né, na lista, e nós também temos uma ânsia muito grande de resolver a situação, muitas vezes, dos adolescentes, até das crianças. Nós temos casos de crianças que estão na fila de adoção e que estão tendo uma demora também, né? Então, assim, eu vejo que essa ida na instituição também do casal é algo muito delicado, né? Porque, como vocês ainda falaram, chega lá, às vezes eu identifico uma criança que ainda está nesse processo de trabalhar a reintegração familiar, colocação em família extensa, né? E por outro lado, mas eu acho que esse contato, primeiro, até com as equipes de instituição é muito importante por meio dos casais. Olha, vocês têm crianças aí, como que está o processo dessas crianças, desses adolescentes? Eu sinto muita vontade, assim, sair procurando família para esses adolescentes que estão lá. Eu, a psicóloga, a coordenadora da instituição, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito válido, né? E aí, depois, porque assim, a questão de ir nas instituições, eu vejo que é muito delicado, porque as crianças, elas ficam numa expectativa. Então, quando chega uma pessoa diferente, quem que é aquele? Ele vai adotar quem? Aí, quando eles identificam, quando o casal já está mesmo, né? E eles todos se envolvem no processo, né? Então, nós estamos agora trabalhando um desligamento gradual. Nós, assim, realmente fizemos com que, junto com a promotora, a gente tem uma promotora muito boa na comarca, que ela gosta muito do processo já em trânsito e julgado, né, de destituição do poder familiar, de fazer o processo gradual para que tenha sucesso, porque nós já tivemos muitos casos de colocação, principalmente adolescentes em família substituta, que não deram certo por não ter cumprido todo esse, né, as etapas do processo. E aí eles se envolvem demais. Então, qualquer pessoa que chega nova, principalmente os adolescentes, assim, tem um que fala assim, nossa, pede para ele adotar eu. Então, cria essas expectativas, cria essas frustrações, né? Mas, e eu vejo, assim, essa questão aqui, acho que na atualidade a gente não vai vivenciar isso aqui, porque a promotora é bem cautelosa em relação ela trabalha bem nos processos, porque, né, ocorra a destituição quando de fato tem que acontecer, mas eu acredito que ela não permita, porque já teve processo que ela se manifestou que tinha né, uma sentença de destituição, mas uma parte recorreu. Aí foi para Belo Horizonte, demorou demais, porque a lei fala que teria que ser em 60 dias, acho que gastou quase 1 ano. E nesse período começou a se fazer busca ativa de famílias, né? E a promotora foi firme e falou, não, nós temos que aguardar o trânsito em julgado, né? Porque é um risco mesmo, a gente sabe que é um risco, né? Depois a criança se apega aos pais, ao casal, o casal à criança, e pode correr o risco dos familiares biológicos ainda recorrer. A gente tem casos de situações que já foram destituídas há 2, 3 anos, que aí parece que em algum momento, né, cai a ficha aí, e aí os pais biológicos começam novamente a procurar, a querer ir no abrigo, a querer fazer visitas,
Então, assim, acontece de tudo, né? Nesse processo da adoção. E nós que estamos aqui hoje, eu estou falando pelo lado nós que estamos com as crianças, com os adolescentes, né, com essa guarda deles aí, a gente vê o tanto que é impactante, e os impactos da institucionalização, eles são muitas vezes negativos e irreversíveis, né? Quanto mais tempo essa criança permanece numa instituição, igual, acho que foi o Dante que falou também, às vezes pensa assim, tá lá, tá alimentando bem, tá dormindo bem, tem uma residência, mas os impactos, né, em diversos aspectos da nossa vida são, né, muito negativos, quanto mais tempo eles ficam lá. Eu acho que foi não sei se foi na PAF do ano passado, que teve uma palestra que eu gravei bastante, quando eles falam que a cada criança de 0 a 6 anos numa instituição, a cada 4 meses de institucionalização, eles perdem 1 mês, né, no seu desenvolvimento cognitivo, né, moral, e aí vai. Então, quando eu vejo aquelas criancinhas, nós tivemos recentemente acolhimento de recém-nascido. Então, eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo esses bebês vão ficar aqui, o que elas estão perdendo? Porque eu falo que mais que as instituições sejam, ofertem um serviço de qualidade, não é igual ter uma família, né? Então, eu vejo a importância do trabalho das equipes, das instituições, das varas da infância e juventude, do Ministério Público, para garantir o mais rápido possível a colocação dessas crianças e adolescentes num seio familiar. Acho que eu falei demais. Em relação, pontuar algumas coisas que você disse. Instituição, eu escutei isso do Dr. Mário, que é um promotor de justiça aqui de Ouro Fino, antigo, muito conhecido na região. A instituição é casa transitória, não é para criança morar lá. Ele falou, foi esse termo que ele usou para mim, não é para as crianças morarem lá. Só que o sistema, infelizmente, ele emperra de um jeito que eu tenho criança lá, aqui no Esperança e Vida, que chegou lá com 2, está com 16, ele está 14 anos lá. Eu já tenho outros que chegaram com 3 anos, saíram com 18 anos. Mas o trabalho do assistente social, das instituições e os psicólogos é tão importante que é eles que ficam alimentando o judiciário através de ofício, falando assim, judiciário, se move, pouco mais ele vai completar a maioridade, vamos destituir, não dá mais, a família está bagunçada, não tem mais reintegração naquela família, não está mais dentro dos padrões, vamos lá, judiciário. E aí o judiciário começa a se movimentar. A segunda coisa que eu quero deixar claro aqui, que a Ana Paula falou também, que é um risco, isso daí eu deixo claro para os meus clientes, é a guarda provisória. A guarda provisória não é resultado de adoção. Por quê? Muitas das vezes eles não são aptos a adotar. O juiz simplesmente ele passa a guarda provisória para esse casal, e esse casal parte para a destruição. Lógico que o juiz não vai cometer sandice de deixar uma criança 10, 12 anos com você e falar assim, beleza, agora devolve para a família biológica porque a destruição não deu certo. Eles tomam todos os cuidados conforme a juíza, a promotora, né, que você falou de Santa Rita, toma essas devidas precauções, né? Porque o abalo psicológico naquela família que tem a guarda provisória seria enorme em relação a isso, tá? Mas tem seus riscos? Tem. Não tem como fugir disso. Infelizmente tem. E em relação de visitar o abrigo, eu defendo outra linha. Eu não sei se eu sou o único em defender essa linha. A Leila já comentou nas palestras que ela foi, que alguns advogados, palestrantes, entendem que se deve. Acho que, Leila, você comentou alguma coisa do Schettini, que ele comentou alguma coisa sobre visitação de abrigo, ou eu estou quem defende muito essa questão
de ir nos abrigos, dar visibilidade aos meninos, que até pouco tempo, então, isso não era nem permitido, né? A gente viu aí algum tempo atrás a questão daqueles meninos desfilando na passarela, né? A busca ativa, muita coisa, não tinha busca ativa, não podia fazer isso, que era como se estivesse vendendo os meninos, expondo os meninos, né? De alguma certa forma. Mas o promotor, Dr. Sávio Bittencourt, hoje ele mora em Portugal, mas ele é do Rio de Janeiro, a Bárbara Toledo, que é a esposa dele, fundadora do grupo de apoio Quintal de Ana, então ele defende muito isso, essa questão mesmo do namoro, saiu dele, né? Quem quer casar, namorar, casar, tem que sair, tem que ir para a rua para conhecer. Agora, isso que a Ana Paula falou, gente, tudo na adoção, em todo o processo, é muito sério. Eu já ouvi, sabe, Ana Paula, uma vez, eu não estou me lembrando agora, quando que se dá o desligamento de uma criança acolhida quando ela chega na instituição? Eu fiquei surpresa com aquilo, falei, peraí, como assim? É como você acolhe aquela criança com um sentimento para com ela do seguinte, olha, esse não é o seu lugar, você não vai falar isso para ela, mas com aquele sentimento que, olha, isso aqui é muito rápido, você vai ficar aqui muito rápido, né? E, então, tem tudo isso. Os próprios técnicos que trabalham ali na casa de acolhimento, trabalhar isso, para que aqueles meninos briguem mesmo, para que eles fiquem um tempo muito curto ali. E quem quer adotar não pode ser egoísta ao ponto de eu quero a minha criança, não importa a idade, ou tardia, ou minha... Eu vou lá buscar uma criança, eu vou lá visitar, porque eu quero... Não, eu preciso conhecer esse universo das crianças acolhidas, em que mundo elas estão, até para que eu possa, tá aí a Lia, né, psicóloga, até que eu possa processar todo esse universo também, para que eu não venha mais tarde, nossa, ficar com cara surpresa de coisas que eu poderia ter vivenciado lá nas visitas, no abrigo, ter se doado um pouco, independente de pensar só na adoção, né? Eu quero adotar e acabou, sabe? Porque daí, com certeza, vai tratar a questão da adoção de uma forma muito preconceituosa. Falei isso com o Samuel outro dia. Sabe, às vezes eu sinto de algumas pessoas que querem adotar hoje, que se pudesse adotar um bebê recém-nascido, ia lá no hospital, ia com uma barriga, com um travesseiro na barriga, tirava o bebê lá do hospital e apresentava para a sociedade, olha, tive o meu bebê. Por puro preconceito e por não reconhecer uma história que tem por trás de todo ser humano, né? Então, essa questão de visitar o abrigo, que eu defendo muito, ela traz muito disso, sabe? Eu conhecer as histórias dos meninos, dessa criança, desse adolescente. Eu tenho visto algumas adoções de bebês, criança de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, de pessoas que estavam, de uma certa forma, tendo uma convivência ali no abrigo. E como o doutor Dante disse, no cadastro nacional, a primeira pessoa a ser chamada é do seu município. São aqueles que moram em Ouro Fino. Tem crianças aqui em Ouro Fino, então os casais habilitados de Ouro Fino têm preferência para adotar as crianças de Ouro Fino. Ouro Fino não tem. A criança que teve aqui não atendeu nenhum habilitado aqui de Ouro Fino.
nenhum postulante à adoção. Então, nós vamos para a região. Borda, Bueno, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, né? Ah, não atendeu aqui a região? Vai para o Estado. Não atendeu o Estado? Vai para a Nacional. Ah, não atendeu o Cadastro Nacional? Vai para o Internacional, né? É mais difícil? Claro que é. A concorrência se abriu muito. Mas, infelizmente, para não alongar, e essa é uma discussão, é aquilo, a gente vai, uma coisa puxa a outra, né? E a gente sabe que, por isso que é demorado, e esse processo nos defende algumas coisas, outros não, por conta disso, de, muitas vezes, em nome de proteger essa criança, ela permanece abrigada, ela chega num abrigo com meses e sai assim, talvez nem preparada aos 18 anos, né? Sem ter uma família. Uma outra discussão, os nossos filhos, quando fizeram 18 anos, para quem os teve, né, já, eles foram preparados para morar sozinhos? Eu tenho um de quase 40 que mora comigo até hoje. Mas então, isso, né? Então é assim. Isso é muita educação, no que você acabou de falar, latina, né? Daquela coisa da mãe com os ovinhos ali embaixo. Você pega nos Estados Unidos, Japão, Europa, completou 18 anos, é uma vergonha você ficar dentro da casa dos seus pais. Tanto que você vê em filmes, eles morando em micros apartamentos, mas eles moram em micros apartamentos com os amigos. Aquilo é uma coisa de orgulho para eles, do que ele ficar somente. E aqui no Brasil é comum você ver pessoas, você vê casais que se separam e vão morar para dentro da casa do pai, ou da mãe, né? Ou dos pais, quero dizer. Então é comum. Falando de outra coisa que a Ana Paula comentou, em questão de criança que vive muito tempo em abrigo. O intelecto dela não se compara. Você pega uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, que mora na instituição, e um adolescente de 16 anos que mora fora da instituição da sua família, a diferença de anos deles, eu estava vendo, quem comentou comigo e depois me mandou essa coisa, acho que foi o Samuel, se eu não me engano, que é assistente social do Esperança e Vida. É coisa de 3 a 4 anos. É muita coisa assim. E eu vi uma menina de 18 anos do Esperança e Vida, ela saindo de lá, completou a maioridade, para mim ela tinha 14. A cabeça dela, o intelecto dela. Então, o abrigo é bom de um lado, mas é ruim do outro. Eu não vou me alongar mais, porque já são 9h30. As pessoas estão cansadas também aqui, todo mundo trabalhou hoje. Eu vou fazer essa minha última ponderação. Mais perguntas? Bom, queria fazer. A última pergunta é só a questão se em Ouro Fino é só Esperança e Vida, de abrigo, instituição é só Esperança e Vida, né? Só Esperança e Vida. No chat é. Uma consideração aí, o biologismo da justiça, né, ainda é muito grande, né? Tem a lei, mas tem os prazos que não são seguidos. Então, um exemplo, a gente sabe de casais que já têm filhos que já foram adotados e os outros filhos vão para o abrigo e passam do tempo lá porque fica se dando, não que não tenha que dar a chance. Eu acredito assim que se o pai e a mãe têm condição de se regenerar, mas muitas das vezes, como a Ana Paula falou, os técnicos do abrigo, os técnicos do judiciário estão dizendo que a família não tem condição, que ela não quer participar ali daquele processo de melhorar, que seja de se libertar da droga, de uma agressão, de uma forma de tratar, de um abandono. Os pais não estão contribuindo e mesmo assim a criança está ficando lá, chegando ao cúmulo do exemplo que você deu, uma criança chegar no abrigo com 3 anos e ficar lá até os 18 anos, que tem, né? Então, o biologismo é algo ainda que a nossa cultura de adoção, que a gente tem aprendido e tem feito o máximo para passar, ela tem que chegar em mais pessoas
Inclusive, quando pega um juiz, tem um exemplo lá de Santa Catarina, a juíza chegou e ela focou na área de infância e juventude e ela viu lá todos os casos em que os técnicos do abrigo e do judiciário diziam que não tinha jeito, ela bateu em cima junto com a promotoria, destituiu depois para adoção. Aí tem outros casos que demandam outros tipos de atenção, né? Mas existe. Outra coisa interessante também, Dante, e daí a gente já parte para o final, a questão de vó não adotar, mas tem o caso que estava lendo uma reportagem em Santa Catarina também, que a avó adotou. Teve lá algumas questões do pai e da mãe, a avó tinha condição, tinha uma idade ainda aceitável e foi feito um processo de adoção para a avó. Só que não é a regra, né? É a exceção da regra. Senhores, decisão judicial cabe tudo, como também cabe recurso. Se não recorre, transita em julgado. Se transita em julgado, se torna imutável. É assim que funciona o devido processo legal. É um dos princípios do constitucional e do Código de Processo Civil. Pode caber tudo. É uma coisa que eu brinco. Eu posso processar o Papa? Pode. Você pode. Você vai ganhar? Aí é uma diferença enorme. Tá? Gente, eu queria agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado pelo vocês deixaram de fazerem outras coisas para me ouvir, né? Para eu passar um pouquinho do que eu estudo. Eu sou um estudioso, adoro adoção, gosto muito do tema, né? Venho cada dia estudando com vocês mesmo, Márcio, Keila, Leila, Davi, que não está aqui, deve estar enfurnado lá em Águas de Lindóia. Fica aí, hein, Davi? Não volta, não. Você está me vendo, não volta. Fica aí em Águas de Lindóia. A Valéria, né? Essas pessoas que eu aprendo e vou atrás para estudar. A Leila, se eu não falei o nome. Com você, Ana Paula, que trouxe alguns termos, né? Eu queria agradecer a todos. Eu queria também, antes de tudo, agradecer vocês todos. Eu queria agradecer a Deus primeiro, né? Por me dar essa oportunidade de falar para vocês e me dar a oportunidade de eu estudar. Agradecer o Graal, que me convidou para um testemunho, né? E aconteceu tudo isso que ocorreu, né? Agradecer também os pães de linguiça que a Márcia e a Keila levaram, né? Que me segurou no Graal até hoje. Precisa voltar, gente. Vamos acabar com essa pandemia para voltar. Quero agradecer muito a minha esposa, né? Que foi uma das foi idealizadoras da adoção. Eu vou ser franco com vocês, como eu sempre fui transparente na presencial. Eu não tinha ideia de adotar e é uma das idealizadoras da adoção. Falou, vamos adotar e eu comprei a ideia e jamais me arrependo. Tanto que depois que nós adotamos, jamais pensei em fertilização novamente. Tinha 6 óvulos congelados, que eu não tenho certeza, que descartaram eles, né? Tanto que eu não fui mais atrás. Ao meu filho, né? Que é a minha mola propulsora, para estar todo dia correndo atrás de algo, estudando para melhorar como homem, como pai, como o operador do direito, né? E é isso. Quero dizer para vocês, passar minhas redes sociais para vocês, aproveitando o momento. Instagram é @Dante_Severo, Facebook Dante Severo, e no YouTube tem o canal Dante Severo também. Lá não tem só adoção, tem um compilado de adoção, né? Mas tem outros temas que eu já falei no início desse bate-papo. Amanhã tem momento legal, a partir das 9h30, né? O que eu vou falar? Eu vou falar sobre banco de dados e cadastro de consumidores do Código de Defesa do Consumidor. Muito interessante, é bem interessante. As pessoas confundem Serasa, SPC com cadastro de consumidores. Então me ouça lá na difusora Ouro Fino FM. Quem está em Ouro Fino é 94.1. Quem está fora de Ouro Fino e a nossa antena não chega até você, baixa o aplicativo da difusora, me ouça. Se caso você amanhã, como o Márcio, rapaz trabalhador vai estar na empresa, às vezes não consegue sintonizar a difusora, ele vê depois no canal
Dante Severo no YouTube. Muito obrigado. Sempre que precisar, estarei à disposição. Estou no grupo da diretoria e no grupo que a maioria de vocês estão. Estou sempre lendo tudo que vocês escrevem, né? Não pensa que eu... Se eu vejo que é pertinente para eu responder, eu respondo. Se é coisa jurídica, se é outras coisas, eu só leio e deixo para outros profissionais fazerem isso. Muito obrigado. Dante, nós que agradecemos, né? Tá aberto aqui, né? Nós que agradecemos o teu carinho para com o grupo, desde sempre, né? Você e a Lia sempre presentes. O Rian, cadê o Rian? Hoje não apareceu, E nós agradecemos essa vontade tua, o depoimento do Dante e da Lia, foi algo também que nós choramos, né? Por isso que ficou essa famosa choradeira aí, né? Mas é bastante emocionante, muito bacana, e eu tenho certeza que é um instrumento, né, de força, de ânimo para aqueles que estão aí aguardando o seu filho, sua filha por adoção. Quero agradecer a presença de todos. Nós teremos o nosso próximo encontro em julho, segunda a terça do mês. A gente vai estar colocando, né, lá no grupo. E se você quiser, né, mais alguma coisa, alguma sugestão de palestra, ou algum tema, ou algum assunto que você possa estar colocando lá no grupo, que a gente vai buscar esse profissional para estar falando. Eu tenho pensado, sabe, gente, num tema que tem me tocado muito, que é as 5 linguagens do amor. Não sei se vocês já chegaram a conhecer. É muito importante, muito bacana para quem é família, para quem quer se tornar família, para estar vivenciando essas linguagens. Muito lindo, muito importante. Quem sabe a gente traz isso para alguma reunião aí. Eu sei que o Márcio está na fila. O Márcio, eu até já vou fazer essa propaganda para o mês que vem. O Márcio, ele está assim, com uma abordagem muito bacana, um trabalho realizado muito legal do Buscativa, né, Márcio? E eu acho que vamos estar ouvindo ele aí em julho. Em julho vamos estar juntos aí. Buscativa é um trabalho muito interessante e há pouco tempo eu fiquei sabendo, não é tão antigo, né? Até Não. foi uma questão, um dos primeiros trabalhos foi na época do Orkut e gerou uma repercussão muito grande, porque o pessoal achou que estava vendendo criança, que era proibido. Não tem, eu acredito que tem 10 anos, não tem 10 anos ainda, foi em 2012. E o Buscativa mesmo do Angaad é recente, mas o quanto de adolescente a gente vê sendo adotado lá, eu estou falando aqui, mas eu estou aqui arrepiado de fé, de amor, de esperança, de ver que... Eu falo para a Leila, o nosso Buscativo ainda tem que avançar. Como a Ana Paula está aqui, a gente chegar nesses adolescentes que estão lá, que tem esse desejo da gente estar, enquanto grupo de apoio à adoção, porque a nossa visão é toda criança tem direito a uma família. A gente chegar no judiciário e estar divulgando esses adolescentes da nossa região, que estão saindo dos abrigos com 18 anos, sem uma expectativa de família. E a gente vê mais ainda, a gente já tem visto, mas vê mais ainda adolescentes sendo adotado. Então, vou trazer junto com o Buscativa o tema, né, de o filho, a criança ou adolescente idealizado e a criança ou adolescente real, que estão nos abrigos esperando uma família. É isso que nós vamos falar o mês que vem. Que bacana, que bacana. Aí, ó, já tem tema, já tem palestrante, e é uma pessoa que tem, assim, vivenciado isso. Tem trabalhado, ele e Marilena tem no grupo de Buscativa lá, tá uma coisa doida, é de arrepiar mesmo. E é isso, Márcio, esses são os avanços que os grupos de adoção, os grupos de apoio, né, os GAS do Brasil todo, eles podem comemorar isso, porque até esse pouco tempo que tem de Buscativa, era tido isso, está vendendo criança, está expondo, isso está ferindo a legislação, blá, 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 blá. Ferindo é varrendo
essas crianças embaixo de um tapete social e fingindo que está tudo bem, né? Então, a nossa missão é fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham uma família para que possa chamar de sua, né? E que toda adoção, que ela seja legal, segura e para sempre. Mais uma coisinha, eu penso o seguinte, se a gente não levantar nenhuma bandeira e ficar, lógico que a gente tem que respeitar as leis, isso é claro, leis é para todo mundo, é erga omnes, né? Então a gente tem que respeitar a lei. Mas também as leis são para serem modificadas. Senão a gente estaria no Código Civil de 1916, nós estaríamos na CLT de 1943, nós estaríamos no Código de Processo Civil de 1937, Código Penal de 1945, e assim segue a nossa codificação, né? Estaríamos nas constituições anteriores, não de 1988, né? Mas esse coisa, não visitem os abrigos. Não, visitem. Tomem cuidado com tudo isso que eu trouxe, que a Ana Paula comentou. Vocês têm que tomar cuidado, mas não fique esperando. Não fique esperando. Cutuca o sistema. O judiciário, ele tem que ser provocado. Isso daí eu aprendi na teoria geral do processo. Se o judiciário não for provocado, nada vai acontecer. É a mesma coisa, o vizinho está jogando lixo no teu quintal. Ô, Dante, o Márcio, ele tem algo que eu gosto muito de ouvir ele falar sobre a lei. Viu, Márcio? Eu tive um professor na faculdade, sou formado em administração, né? Quando eu morava no Mato Grosso, eu tinha um professor na faculdade, ele é escritor de vários livros, Dr. Edson. Hoje em dia ele advoga somente para causas sociais, ele não cobra nada, os clientes dele são todos carentes, né? E ele advoga porque a renda que ele tem dos livros, já desde aquela época. E ele falava para nós assim, existe a lei, né? Para todos, para nós existe a lei, para os inimigos, os rigores da lei, para os amigos, as brechas da lei. E isso na prática é real, né? Então, eu trago essa frase para a minha vida. A gente tem que ter... Eu não ouvi nada, travou aí. Oi? Tá ouvindo? Travou aí, vocês ouviram? Eu não ouvi. Tá ouvindo? Agora sim. Oi. Oi. Então, aí o professor que eu tive na faculdade falava, né? Para todos, para nós homens e mulheres, existe a lei. Para os amigos, as brechas da lei. Não é ilegal, mas procura uma forma. Nós temos até hoje um STF que está abusando, né? Está saindo fora da brecha, está entrando num buraco lá, né? Que está totalmente fora. Mas, enfim, as brechas da lei e para os inimigos, o rigor da lei. Isso eu aprendi com o professor de Direito na faculdade. É isso aí. Legal. Gente, boa noite, bom descanso a todos. Fervilham bastante aí. É bom quando o encontro termina e não tudo resolvido, mas alguma coisa fervendo aí. Tragam para os nossos próximos encontros, colocam lá no grupo. Vocês são muito bem-vindos hoje, como foram, e sempre serão bem-vindos. Grande abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, para de aglomerar, de fazer festa, viu? Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Saudade de aglomerar, né? Mas por enquanto não pode.